eu sou o Flávio, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em estudos literários da UFSCar, e hoje eu vou apresentar um trabalho que é um recorte do meu projeto, onde eu estudo a poética do hipertexto em objetos digitais. O título desse trabalho é Em Busca de um Gênero, Narrativas Hipertextuais Digitais. É um trabalho que foi realizado com o apoio da CAPES, e faz parte do grupo de pesquisa do CNPq Observatório da Literatura Digital Brasileira. Então, para começar, eu parto da noção de literatura digital, de que a gente estuda nesses objetos, objetos que não são uma mera digitalização de textos literários impressos. São objetos que mobilizam características expressivas do meio digital, né? E, portanto, eles não podem ser apreciados como se fosse a literatura canônica impressa, né? Então, partindo aí da citação da Gainza, né, pesquisadora chilena, se seguirmos observando e avaliando as novas literaturas pelas lentes da apreciação estética, que prevaleceram até agora, claro que não poderemos ver suas especificidades nem valorizá-las, né? Por isso, para chegar, a partir dessa noção de literatura digital, para chegar em algo mais palpável, eu entro na noção de gênero textual, né, que é onde a gente vai observar como esses objetos se materializam e exploram essas potencialidades do meio digital. Então, aqui eu apresento um dos objetos que eu estudo, que é o Oned, um novo jogador, né, que é um romance hipertextual, um livro-jogo, às vezes apresentado assim, né, da autora Simone Campos. Ela é uma narrativa hipertextual digital, onde a gente tem a história, né, de um técnico de informática que é viciado em videogame, e aí, através de um evento fantástico, a vida dele começa a se transformar, ganhar dinâmicas, características de um videogame. A dinâmica do videogame invade a vida dele. E ele, dentro dessa narrativa, ao mesmo tempo que ele tem que descobrir como sobreviver a isso, como solucionar isso, ele ainda conhece 7 garotas e tenta ficar com uma delas, né? Como um tipo de gênero de jogo também, né? Esse de você encontrar garotas e ficar com. Então, é um jogo, uma narrativa que brinca muito com esse universo dos videogames. E aí, através do hipertexto, essa narrativa oferece ao leitor, que agora não é mais leitor só, né? Ele participa nessa narrativa, opções para ele intervir na narrativa e dar um rumo para o destino desse personagem, através dessas escolhas que a narrativa oferece para ele através do hipertexto. Então, se eu falo que eu parto dessa noção de gênero e que esse gênero é uma narrativa hipertextual digital, eu quero justificar esses 3 termos que definem esse gênero, né? Antes de tudo, ele é um hipertexto. Por que ele é um hipertexto? Porque ele coloca dilemas para o leitor, onde ele pode escolher mais de um percurso de leitura. Então, aqui a gente tem um print da versão impressa do Oned, que o Oned ele é legal porque ele tem tanta versão digital e impressa, e dá para a gente comparar a diferença quando ele vai para uma materialidade digital, né? Mas ele é um hipertexto já a partir da versão impressa, porque a versão impressa já oferece percursos diversos para ele, né? Então, a gente aqui tem um trecho aqui em que fala, né, ó, saco a pistola que nem sei como foi parar na mochila, aponto para a cara do açougueiro, ele ri, isso aí é de brinquedo, palhaço, você. Aí são as opções oferecidas, né, ao leitor, que agora é interator, porque ele é convidado a participar dessa narrativa através desse dilema, né? Se o leitor escolher apertar o gatilho, ele vai para a página 176. Se ele guarda a pistola e oferece uma nota de R$100, ele vai para a página 4. Se ele oferece a moedeira, vai para a página 200. Se ele oferece um panfleto, ele vai para a página 109. Então, cada um desses percursos vai dar um destino diferente para o personagem, determinado por esse interator, leitor, que fez a sua escolha no percurso de leitura.
Então, por isso, é um hipertexto. Mas já que a gente está olhando para o objeto digital, esse hipertexto é um hipertexto digital e ele vai apresentar diferenças em relação ao hipertexto impresso, né? Porque o hipertexto impresso, ele te oferece uma orientação para você ir para uma determinada página. Mas você sabe que você atravessou algumas páginas, que você ignorou algumas páginas, porque você tem que saltar, você tem que fazer um salto na materialidade do livro. Você tem que folhear algumas folhas que não eram para você acessar, mas inevitavelmente você tem que acessar por se tratar de um livro, né? Então, a partir do momento que você vai para o hipertexto digital, você não tem acesso ao que você perdeu. Você faz uma opção através do hiperlink, o hiperlink já é a ação que te encaminha para uma espacialidade que vai te levar ao rumo da narrativa que você escolheu, e aquele que você preteriu vai ficar oculto para você. Você não vai tomar conhecimento. Você não tem conhecimento do todo da narrativa. No livro você tem noção mais ou menos do tamanho da narrativa. No hipertexto digital, o todo é vedado, né? E no hipertexto digital, no caso do Onid, ainda há uma programação que, ao fazer você fazer uma escolha, ainda que você se arrependa, você não pode retornar, nem pela barra de navegação do navegador, né? Então, ele te impõe restrições que meio que te imerge de uma forma mais adequada à narrativa, né? Porque uma vez você feita uma escolha, você realmente não pode voltar, né? E no livro você poderia meio que sabotar isso, né? Você poderia furar esse mecanismo. E por fim, além de ser um hipertexto digital, é uma narrativa hipertextual digital, porque a gente acaba até mudando a noção de narrativa ao olhar para esse objeto. Porque se uma narrativa, segundo o Genetti, é uma sucessão de acontecimentos reais ou fictícios que constituem o objeto desse discurso, na narrativa hipertextual digital, essa narrativa é uma narrativa emergente, ou seja, ela só vai ser definida pelas escolhas do leitor-interator. Então, ela só se define através do próprio ato de leitura. Então, a narrativa hipertextual digital, ela não constitui simplesmente um conjunto de cenas, mas um mundo de possibilidades narrativas, pelo qual o interator vai escolher o seu percurso e dar o destino que é consequência das suas escolhas, né? Então, aqui a gente está diante de um universo de possibilidades, né, oferecida por essa narrativa. A narrativa acontece ao mesmo tempo que o interator participa dela, determinando o seu enredo, né? E aí, o que eu proponho na minha dissertação, né? Olhar para esse objeto de uma maneira diferente, através de outros parâmetros. E eu tomo emprestado alguns parâmetros que a gente encontra na obra Hamlet no Holodeck, né, da Murray, né, em que ela oferece esses três conceitos: imersão, agência e transformação. Então, a imersão, no primeiro momento, vai perguntar: que mundo é esse que o interator está participando? No caso, é um mundo onde uma vida entra na lógica do videogame, é uma vida gamificada. É isso que a arquitetura hipertextual tenta representar. Então, através dessa representação hipertextual de uma vida gamificada, eu tento analisar a coesão e a coerência dessas opções oferecidas a esse interator com esse mundo que ele se propõe representar. Quanto mais coerente, né, maior será a imersão do interator nesse universo. Através do parâmetro da agência, eu me pergunto justamente dessas possibilidades oferecidas, né? O que pode ser feito nesse mundo? Novamente, as possibilidades de intervenção do interator têm que ser coerentes com esse mundo representado, né? E com os dilemas narrativos que se oferecem, né? Os dilemas narrativos, ele tem que ter um peso dramático nessa direção, ele tem que dialogar com esse universo de uma vida representada dentro de um videogame. E, por último, eu analiso esse objeto através do parâmetro transformação, né? Eu avalizo se as possibilidades oferecidas
ao interator, elas são significativas, né? Você optar por um percurso narrativo ao invés do outro traz um contraste de diferenças, de destino, que realmente tem esse peso dramático, que realmente vai fazer o interator se interessar em fazer essas escolhas, porque essas escolhas ele vai ver nessa transformação que repercutem na narrativa, né? E, novamente, além de repercutir na narrativa e criar esse contraste entre uma opção ou outra, né? Novamente, toda essa transformação tem que ser coerente com esse mundo representado dentro dessa vida gamificada do personagem. Enfim, como eu disse, isso é um recorte, né? É uma análise que ainda está em desenvolvimento, né? Isso são um ponto de partida, né? Esses parâmetros serão meu ponto de partida para analisar esse objeto digital de uma maneira que não poderia ser feito ao se olhar para um objeto impresso, porque eles têm diferenças que tratam de uma literatura marcada pela diferença material. Essas são minhas referências bibliográficas. Obrigado.